O segredo sinistro de Vó Luísa, o terror amaldiçoado nas estradas descobertos em 30 noites. A estrada rural que levava ao hospital parecia mais sombria do que nunca. Bruno, um enfermeiro de 25 anos, sentiu um calafrio na espinha ao sair do plantão. A lua, cheia e pálida, iluminava o caminho, mas as sombras dançavam, sussurrando segredos que faziam seu coração acelerar. Estava cansado, mas uma inquietude crescente o acompanhava. Durante semanas, a rotina no hospital oprimia, e, agora, a mulher que sempre fora seu apoio, Vó Luísa, parecia estar escondendo algo. Olhando para o céu estrelado, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. Naquela noite, Bruno decidiu visitar Vó Luísa. Ela sempre foi a âncora de sua vida, mas seu olhar se tornará distante e inquietante. Sussurros à sua mesa de café soavam como entonações de um encantamento ancestral. As histórias que ele ouvia na infância, sobre entidades e maldições, agora pareciam ser mais que simples contos de fadas. A simplicidade da sua casa, com paredes de tijolos e janelas empoeiradas, agora exalava uma neblina de segredos que predominou em sua mente. O sótão, sempre uma área repleta de lembranças e objetos esquecidos, o atraía de forma estranha. Ao subir as escadas barrocas e Ranger, encontrou uma boneca de pano, antiga e deteriorada, com um sorriso distorcido que parecia segui-lo. Com cada olhar para aquele objeto, apertava ainda mais sua garganta e o arrepio aumentava. O ambiente se tornava sufocante. O que Vó Luísa realmente guardava? Naquela noite, enquanto caminhava pela estrada iluminada apenas pela luz trêmula dos postes de luz, uma movimentação entre as árvores chamou sua atenção. Ele parou. Vultos se moviam furtivamente, sussurros se misturando com o vento. Um frio intenso tomou conta dele. O que estava acontecendo ali? Olhando em volta, viu um grupo de pessoas na esquina, conversando em voz baixa, as expressões enigmáticas. A atmosfera, antes familiar, agora carregava um peso insuportável. Bruno sentiu um aperto no estômago. Estava acontecendo algo muito maior do que ele poderia imaginar. Desaparecimentos, rostos conhecidos que se tornaram estranhos, e a investida dos sussurros ao longe. Era como o começo de um pesadelo que se tornava real mediante a suspeita de que Zé, um amigo da vila, também tinha sumido. Decidiu investigar. Cada porta que abria, cada conversa que escutava, revelava um lado obscuro na comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Cada passo lhe deixava mais perto de uma verdade insuportável. Vó Luísa, longe de ser a doce avó que ele conhecia, poderia estar conectada a algo sombrio. Ao perceber a conexão com os desaparecimentos, seu coração gelou. O que ele descobriria a respeito dela poderia revirar tudo o que ele acreditava. As histórias a respeito de entidades de dívida e maldições se tornaram cada vez mais cruéis nas noites sem descanso. Aquela noite se tornaria uma encruzilhada. Bruno se sentiu dividido entre salvar a mulher que amava ou se libertar de uma maldição que ameaçava consumir sua alma. O medo o acompanhava como uma sombra, enquanto sussurros pairavam sobre ele, tendo como fundo a risada distante que cortava a noite. Com um último olhar para as trevas à sua frente, ele se perguntou: seu amor pela avó valeria o preço de sua sanidade? O verdadeiro terror mal havia começado. Bruno sentiu o tombo do estômago quando os sussurros começaram a ficar mais nítidos. As vozes, antes indistintas, agora formavam palavras, quase como uma canção de ninar. Mas não havia nada de ninho naquele canto das trevas, era um chamado. Algo dentro dele dizia que deveria correr. Mas seus pés estavam presos ao chão, como se a terra quisesse absorvê-lo. Ele se afastou vagarosamente do grupo, cujos rostos agora pareciam sombras sem corpo. Também ficou mais claro que eles não tinham intenção de dar qualquer explicação. O grupo se dispersou, deixando apenas um rastro de murmúrios que reverberavam na sua mente.
Cuidado, eles vêm para nós. As palavras ecoavam como um alerta, mas ele não sabia a quem se referiam. Assim que voltou a sua atenção à casa de vó Luísa, um susto o atingiu. A porta estava levemente entreaberta. Ele podia jurar que a fechara antes de sair. E, mesmo assim, sentiu uma irresistível necessidade de entrar. Ao passar pelo limiar, uma brisa gelada o envolveu, como se a própria casa estivesse respirando. O interior estava em silêncio. Ele olhou em volta, buscando sinais de algo que justificasse suas súbitas inquietações. A sala estava como a deixará, mas a cozinha exalava um cheiro estranho, como se algo tivesse cozinhado durante horas sem ninguém ali. Bruno segurou a respiração e andou até a cozinha. A cadeira estava arrastada, e o fogo do fogão ainda queimava. Era como se vó Luísa tivesse saído a qualquer momento, mas a realidade não se encaixava. Por que ela deixaria o fogo ligado? Um impacto de medo e curiosidade impulsionou seus passos. Ele atravessou a sala e subiu novamente para o sótão, atraído pela boneca que o deixara perturbado. Nas profundezas da escuridão, a boneca estava em seu lugar, mas agora parecia diferente. O sorriso distorcido havia se ampliado, e seus olhos brilhavam como se um fogo oculto estivesse dentro dela. Ele se aproximou. O coração disparava. Quando tocou a boneca, um frio intenso percorreu sua espinha. Imediatamente, uma visão tortuosa tomou conta de sua mente. Ele estava em um campo, cercado por figuras vestidas de branco, segurando elementos rituais. As pessoas olhavam para ele, seus rostos mostravam dor e desespero. Bruno percebeu que estava cercado por almas presas, gente que desaparecera ao longo dos anos, perdidos e sem paz. A imagem o envolveu em horror, enquanto a visão se intensificava. Ele tentou recuar, mas um campo de força invisível o mantinha no lugar. Os olhos da boneca agora pareciam penetrar sua alma. Ele ouviu uma voz, suave, mas gélida, que sussurrava: "Você não pode escapar, Bruno. O que é seu, será seu." O mundo ao redor dele começou a rodar. Bruno se forçou a abrir os olhos. Mas novamente, seu olhar encontrou a boneca, agora imóvel e silenciosa, mas o terror ainda pulsava nas veias. Ao olhar pela janela, viu uma figura encapuzada parada no limite da floresta. O coração dele acelerou. Era como se ela o estivesse observando, esperando ele tomar uma decisão que decidiria todos os destinos. "Vá embora", ele pensou. Mas os sussurros empurravam suas emoções, uma luta interna entre o amor por vó Luísa e a necessidade de descobrir a verdade. Antes que pudesse ponderar, a boneca virou a cabeça lentamente, seu sorriso agora parecendo um aviso. Ele sabia que precisava tomar uma decisão rápida. E ao mesmo tempo, dentro de sua mente, as vozes se misturavam. A hora de escolher chegou. Bruno sentiu o peso da escolha, e o que havia em jogo. Ele não sabia se teria coragem suficiente para seguir adiante. E a figura encapuzada parecia se mover um pouco, como se estivesse prestes a cruzar o limite da floresta. O que ele faria? Esconder-se? Enfrentar a verdade? O terror estava prestes a se intensificar. Bruno engoliu em seco, o peso da escolha pulsando em seu peito como um tambor frenético. A boneca parecia mais viva a cada segundo, e a figura encapuzada na floresta continuava a observá-lo, implacável. Um frio percorreu sua espinha. Ele sentiu que a casa estava mudando, a atmosfera pesada como se o próprio ar estivesse sufocando sua coragem. "Preciso saber", ele murmurou, sem acreditar completamente nas próprias palavras. A visão da boneca lhe invadiu a mente novamente. O vago sussurro de almas perdidas e rostos distorcidos girava ao seu redor. Um grito silencioso ecoou dentro dele. Era hora de escolher. Bruno se virou abruptamente e desceu as escadas da casa, cada passo carregando a sensação de que os sussurros o seguiam. Ele precisava descobrir a verdade. Quando atravessou a porta, a noite parecia ainda mais escura. O luar filtrava-se pelas árvores como lâminas, e o cheiro da floresta era forte, quase enjoativo. Olhando em direção à figura encapuzada, Bruno notou que ela não estava mais parada. A figura se movia, como um imã puxando, um chamado irresistível. Ele tentou se afastar, mas um pânico ardente o fez avançar. A figura encapuzada estava se aproximando, devagar, mas com uma determinação assustadora.
Bruno olhou para trás, e a casa estava agora envolta em um sutil brilho, a luz da boneca refletindo contra o vidro da janela, como se estivesse observando tudo. Uma risada baixa e sibilante carregou o vento, e Bruno sentiu a pele arrepiar. Um tremor de ansiedade dominou seu corpo. O que é seu, será seu, a voz da boneca ecoava em sua mente, cada palavra uma maldição. Ao se aproximar mais da figura, os olhos encapuzados brilharam com uma intensidade sobrenatural. Bruno, em um impulso, gritou: "Quem é você? O que você quer de mim?" A figura parou abruptamente, e um frio intenso envolveu o ambiente. "O que você quer, Bruno, está além do que você pode suportar", disse uma voz rouca, como se o próprio vento soprasse palavras na escuridão. Bruno hesitou. "Por que você está me seguindo?" Ele olhou nos olhos vazios, buscando alguma resposta, mas encontrou apenas uma negritude que parecia puxá-lo para dentro. As sombras começaram a dançar ao seu redor, e os sussurros se tornaram mais altos, mais desesperados. "Estou aqui para te mostrar a verdade. Vó Luísa tem segredos que não devem ser revelados", a voz ecoou, como se várias almas falassem de uma vez. Bruno sentiu seu coração acelerar. Vó Luísa? O que ela teria feito? E se aquilo estivesse ligado à boneca, à casa, a tudo, mas antes que pudesse processar tudo, um mugido distante cortou a noite. Algumas árvores balançaram, e a figura se virou, abandonando momentaneamente Bruno, que ficou paralisado, olhando em direção ao som como se ele estivesse chamando. O que estava acontecendo? Decidido, Bruno seguiu a figura encapuzada que começava a se afastar. Cada passo que dava parecia um dilema. Ele sabia que a escolha já não era apenas fugir ou enfrentar. Era sobre descobrir quem ele realmente era, e o que valeria mais, o passado ou sua própria sanidade. Logo, a figura mergulhou dentro da floresta. O silêncio agora era ensurdecedor, e Bruno percebeu que tinha alcançado um ponto sem retorno. Ele estava prestes a se aprofundar em um mundo que carregava segredos, escuridão e talvez, o próprio destino da família. "Bruno!" Uma voz conhecida ressoou de longe. Era a vó Luísa. Mas por que ela estava chamando? O desejo de descobrir a verdade agora era maior do que o medo. Ele não poderia recuar. Mas a cada passo adiante, um fio invisível de terror se apertava ao redor de seu coração. Ele se virou e começou a correr, desaparecendo nas sombras, enquanto a figura encapuzada observava de longe, um sorriso indistinto surgindo sob o capuz. A verdade estava cada vez mais próxima, mas Bruno não sabia que a escuridão estava apenas começando a revelá-lo. Bruno corria, os pés batendo no chão úmido da floresta, e a respiração ofegante retumbava em suas orelhas. A voz de vó Luísa ainda ecoava atrás dele, mas, ao mesmo tempo, parecia vir de qualquer direção, como se a própria floresta estivesse sussurrando seu nome. Cada sombra se estendia, ameaçadora, e cada movimento ao seu redor parecia carregado de vida própria. Os galhos se contorciam em formas grotescas, como se tentassem agarrá-lo. Ele não sabia quanto tempo tinha corrido. O medo desenhava os limites da sua realidade. O que ela sabe? Que segredos vó Luísa está escondendo? Questionava-se enquanto evitava galhos baixos e raízes expostas. A impressão de ser observado seguia, uma presença invisível que parecia gostar de seu desespero. Finalmente, Bruno parou, as pernas tremendo sob o peso da tensão. Ele estava ofegante e a umidade do ar grudava em sua pele. O silêncio era opressor, como se até mesmo a floresta tivesse parado para ouvir. Ele se virou rapidamente, esperando ver a figura encapuzada, mas estava sozinho, ou assim pensava. Um chamado distante ressoou novamente: "Bruno, vem até mim." A voz de vó Luísa era doce, quase reconfortante, mas a maneira como ecoava na escuridão tornava tudo mais perturbador. Ele se lembrava dos contos da avó, da boneca que só surtia por causa de rituais obscuros. Mas por que ela chamava? O que haveria de tão importante? Decidido a enfrentar a escuridão, ele avançou na direção do som, cada passo uma combinação de ansiedade e coragem. As árvores pareciam fechadas em um abraço sinistro, como se protegessem um segredo muito profundo. Ao se aproximar de uma clareira, as árvores se abriram para revelar uma luz fraca, uma fogueira crepitante no centro. A visão o paralisou. Vó Luísa estava ali, sentada em um tronco,
os olhos fixos nas chamas. O rosto dela estava iluminado de forma fantasmagórica, e qualquer lembrança da avó carinhosa que ele conhecia se dissipava, dando espaço a uma figura envolta em sombras. Bruno, você veio. A voz dela ecoou com uma confiança que o deixou desconfortável. Mas enquanto aproximava-se, ele viu que não estava sozinho. Um círculo de bonecas estava à sua volta, cada uma com rostos deformados e sorrisos tortuosos. A atmosfera ao redor pulsava, como se a fogueira estivesse não apenas queimando madeira, mas também algo mais, algo maligno. O que é isso? Bruno perguntou, a voz tremendo, mal reconhecendo a si mesmo. Por que elas estão aqui? Vó Luísa sorriu, mas não era um sorriso paternal. Era um sorriso que parecia esconder uma revelação terrível. Elas são apenas o começo, meu querido. Tudo o que eu fiz foi para te proteger. Esses segredos que carrego, você não está pronto, ainda. O medo cresceu dentro dele. Segredos? Que segredos? Os segredos da nossa família, e do que acontece com aqueles que não os respeitam. O riso dela se transformou em algo mais profundo, mais sombriamente alegre. Agora você deve escolher. Você quer a verdade, ou prefere estar cego para isso? Prepare-se, Bruno, porque a verdade pode ser mais terrível do que você imagina. O chão sob os pés de Bruno começou a vibrar, e as bonecas, agora inquietas, começaram a girar em torno da fogueira, como se dançassem a um ritmo macabro. Ele sentiu o chão tremer e um grito silencioso cortou a noite. O medo era palpável, e ele soube que a resposta estava diante dele, mas a escolha era difícil demais para compreender. E logo, a figura encapuzada apareceu à beira da clareira, observando novamente. O que ele faria? Aceitar a verdade, ou recuar e preservar sua sanidade? Corações pulsando, almas gritando, a escolha estava a poucos passos dele, mas o que ela custaria? A vibração do chão se intensificou, como se a própria terra estivesse se revoltando contra a presença de Bruno. Ele sentiu a pressão da escolha pairar no ar como um fardo. As bonecas giravam em sua dança macabra, cada movimento uma insinuação de algo mais profundo, e vó Luísa observava, seus olhos brilhando com uma expectativa obscura. Bruno, você sabe que não pode simplesmente ignorar. Os segredos estão entrelaçados em nosso sangue, ela disse, a voz carregada de uma urgência que ressoava nas entranhas da floresta. Ele hesitou, as palavras dela ecoando em sua mente. O que a avó realmente queria dizer? O que havia de tão terrível nesses segredos? O medo paralisava, mas algo dentro dele também o instigava. A verdade, talvez a verdade pudesse libertá-lo. Quando decidiu avançar, as bonecas começaram a murmurar, suas vozes se entrelaçando em um coro ensurdecedor. Aceite! Aceite! Não, eu não posso, gritou Bruno, a voz ressoando com desespero. Ele ficou paralisado ao ver as bonecas se aproximando, suas feições deformadas se contorcendo em expressões de raiva e dor. Era como se estivessem se alimentando do seu medo. Você não tem escolha, meu querido. A verdade é como um veneno, só se torna letal quando ignorada, vó Luísa respondeu, seu tom ainda doce, mas agora carregado de uma ameaça velada. As chamas da fogueira começaram a crescer, lançando sombras cruéis por toda a clareira. O calor se tornou opressivo, e Bruno se sentiu como se estivesse prestes a ser consumido por aquelas chamas. O pânico cresceu dentro dele, e as memórias distantes de sua infância começaram a se dissipar. O que havia de verdade nas histórias que ouviu? O que ele sabia realmente sobre a avó, sobre a família? De repente, a figura encapuzada avançou, emergindo das trevas como um espectro. O coração de Bruno disparou. Aqueles olhos vazios pareciam fitar sua alma, e uma onda de desespero o atingiu. A presença era opressora, como se o ar ao redor dele começasse a se comprimir. Esqueça os medos. A verdade irá te libertar, a figura murmurou, embora a voz fosse quase inaudível. Ou o que realmente existe nesse mundo te consumirá. Bruno olhou para a vó Luísa, a figura que sempre foi sua protetora, agora transformada em algo hediondo. Seu batimento cardíaco pulsava em seu ouvido como um sininho de aviso, mas o desejo de saber o que estava escondido atrás daquela máscara de sombras o puxava para a frente.
A escolha era sua. Ele balança a cabeça, um gesto de determinação embriagada por um medo profundo. Estou pronto para saber. Com suas palavras, o silêncio da floresta quebrou-se em gritos ensurdecedores. As bonecas se agitaram, e a terra sob os pés de Bruno se fendeu, revelando um abismo escuro, profundo e giratório. Ele hesitou, olhando para a avó Luísa, a figura encapuzada e, em seguida, para o abismo, uma escolha cruel relegada entre seguir em frente ou retroceder. Mas então, um sussurro de dentro de si gritou para ele não recuar. A verdade é uma lâmina, ela corta, mas pode também curar. E assim, sem considerar o que poderia acontecer, ele deixou seu medo para trás e deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. Porém, assim que pisou no escuro, um grito cortante ecoou pela floresta, e a luz da fogueira começou a apagar. Um novo terror começava a se formar. Bruno estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais cruel do que o próprio medo e, mais importante, haveria consequências que ele jamais poderia imaginar. O abismo não era apenas um simples vazio. O que ocorreria agora? O abismo parecia engoli-lo, e Bruno sentiu um frio intenso percorrendo sua espinha. A escuridão era completa, um vazio que não trazia alívio, mas medo. O chão sob seus pés se tornava instável, como se ele estivesse flutuando em um mar de sombras. As vozes das bonecas, agora crescentes, ecoavam em sua mente, um lamento sem fim. A verdade! A verdade! E nesse mar negro, uma luz fraca começou a brilhar à sua frente. Hesitante, ele se deixou guiar por aquela luminescência tênue, um lampejo de esperança em um cenário tão aterrador. Mas à medida que se aproximava, a luz revelou uma cena que fez seu coração falhar. Ela iluminava uma pequena figura, uma nova boneca, mas não era como as outras. Esta era viva, ela tinha olhos que brilhavam como estrelas em um céu sem lua, e seu sorriso era enigmático, misturando um toque de inocência com uma malícia evidente. Você finalmente veio, Bruno, sussurrou. Eu o esperei. A verdade mora aqui, tão perto de você. Quem é você? Bruno conseguiu perguntar, a voz quase falhando, sufocada pelo terror. Sou a guardiã dos segredos, das histórias que foram enterradas há muito tempo. Assim como você, sou feita de memórias. Mas diferente de você, não tenho medo de mergulhar na escuridão. A sensação de que algo estava terrivelmente errado começou a crescer dentro dele. As bonecas dançavam em sua mente, suas expressões grotescas lembravam-lhe de momentos perdidos e sombras familiares. O que você sabe sobre mim? Sobre vó Luísa. Seus medos são a chave, Bruno. E a avó não é quem você pensa que é. Os segredos que você busca podem destruí-lo, ou libertá-lo, ela disse, sua voz flutuando como um eco distante. O chão sob seus pés tremeu novamente, e Bruno teve a impressão de que algo profundo e antigo estava acordando. Ele queria recuar, mas as palavras da guardiã o prendiam. O que aconteceu com minha família? Que segredos ela esconde? As bonecas começaram a surgir nas bordas da luz, suas feições grotescas transformadas em um riso macabro. A figura viva, no entanto, só sorria, imperturbável. Você precisa se lembrar do que foi esquecido. O passado sempre volta. Bruno sentiu um peso em seu corpo, quase como se a escuridão quisesse absorvê-lo. O ar ficou denso, e ele teve a sensação de que a clareira estava se fechando, como se reencontrasse com algo que não deveria jamais ter visto. Lembre-se, não são só histórias sobre os outros. A verdade pode ter um preço amargo, ela acrescentou, o tom agora mais sombrio. Então, tudo escureceu novamente, e o grito agudo de vó Luísa cortou pelo ar, tendo uma ressonância inconfundível. Bruno não sabia se deveria partir em busca dela ou mergulhar ainda mais na escuridão em busca de respostas. Naquele momento, a linha entre o conhecido e o desconhecido se tornava cada vez mais tênue. Ele teve certeza de que a verdade estava prestes a ser revelada, mas o que exatamente ele iria descobrir? E, mais importante, estaria preparado para as consequências? A escuridão estava à sua espera e, sem pensar duas vezes, ele deu mais um passo. Mas, ao mesmo tempo, um aviso ecoou: cuidado com o que deseja, Bruno. Não se pode voltar atrás. Nesse instante, o abismo começou a girar, como um redemoinho, e uma luz ofuscante surgiu à sua frente.
Bruno não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar, mas uma pergunta pulsava em sua mente: o que realmente é verdade? E assim, sem outro porto seguro, ele mergulhou na luz. Bruno foi lançado para fora da luz, como se a estivesse sendo expelido de um ventre sombrio. Ele caiu em uma sala pequena, fria, cujas paredes pareciam oprimir, como se quisessem absorver sua essência. O ambiente estava envolto em um silêncio opressivo, mas ele podia ouvir um leve sussurro, como um lamento distante de mais bonecas. Levantou-se, os nervos em alerta máximo, e analisou seu entorno. Estantes de madeira escura cobriam as paredes, repletas de objetos empoeirados que pareciam pertencer a outra era. Uma luminária antiga piscava no canto, criando sombras que dançavam em sua volta, como se as figuras empoeiradas nas estantes se movessem também. Alguns frascos cobertos por mofo tinham rótulos que Bruno não conseguiu decifrar, mas a atmosfera era pungente, carregada de segredos mal guardados. O sussurro se intensificou, e agora se misturava a risadinhas desaforadas. Bruno, a verdade está tão perto. As vozes das bonecas pareciam ter ganhado vida própria, suas risadas ecoando nas paredes até se tornarem um coro de assombração. Vó Luísa! Bruno gritou, um desespero brotando em seu peito. Ele precisava dela, precisava saber se estava bem. A ideia de que a avó pudesse estar em perigo suas penas para um abismo de angústia. Ele se forçou a se lembrar das histórias que ela contava, das noites passadas ao seu lado, quando a vida ainda fazia sentido. Uma movimentação brusca o alertou, e, de repente, uma boneca repleta de detalhes grotescos pulou de uma estante, aterrissando em seus pés. Seus olhos, feitos de botões, brilharam de forma malévola, e sua boca estava fixada em um sorriso irônico. Você não vai querer procurá-la, querido. Os segredos da sua família não são para os fracos. Bruno recuou, um calafrio percorreu sua espinha. Que segredos? O que você sabe sobre a minha avó? Ele tentava manter a voz firme, mas a incerteza finalmente o atingia. As pessoas têm medo do que escondem, garoto, a boneca respondeu, estendendo os braços como se quisesse abraçá-lo. E vó Luísa é cheia de segredos. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir ou do que ela pode se transformar. Bang! Uma porta se abriu abruptamente na extremidade oposta do quarto, e uma brisa gelada penetrou. Bruno olhou para o lado, vendo uma sombra se aproximar, disforme, monstruosa. O coração disparado quase saltou pela boca. Vó Luísa? Ele gritou novamente. A figura na porta se aproximou, mas a escuridão não permitia que ele discernisse quem era. A silhueta tinha um contorno familiar, mas o que virou a esquina e saiu nas sombras não era sua avó. Era uma forma tortuosa, envolta em um manto negro, e seu sorriso havia se transformado em algo extremamente ameaçador. Você veio me buscar, não é, Bruno? Finalmente, você se lembrar do quanto eu sou importante para você. Vem até mim, você pode saber tudo sobre a verdade, sussurrou a figura, a voz perturbadora ecoando nas paredes. A confusão misturou-se ao terror. Ele lutou entre a curiosidade e o medo, incapaz de se mover. Aquela silhueta não parecia ser a avó que ele conhecia. Era como se a escuridão tivesse se apropriado de seu espírito, deformando a imagem que ele sempre amou. Com um impulso quase instintivo, Bruno se virou, disposto a evitar aquele ser que lhe invadia os sentidos e a mente. A boneca ainda estava ali, mas seus olhos agora estavam cheios de satisfação. Você não pode escapar da verdade, Bruno. Ela vai encontrá-lo, não importa onde você esteja. E, com isso, a risada delas explodiu em um coro macabro, preenchendo a sala com ecos de desespero e revelações aterradoras. Enquanto os ecos agridoces das bonecas sumiam, Bruno percebeu que não tinha opção. Ele precisava enfrentá-las, precisava descobrir o que realmente acontecia com sua avó, o que ela escondia. Mas enquanto a sala começava a girar novamente, uma pergunta ressoou na sua mente: a verdade vale o risco, ou a escuridão se apoderará de mim? E, com cada batida do seu coração, o espelho de sua alma aguardava, ansioso para revelar se um dia ele voltaria. Ver vó Luísa, ou se já era tarde demais. A figura envolta em manto negro era como uma serpente deslizando pela escuridão, se movia lentamente, mas seus olhos brilhavam intensamente.
O pavor de Bruno aumentava enquanto ele tentava retroceder, mas as estantes de objetos esquisitos pareciam se fechar ao seu redor, o oponente invisível. Ele forçou-se a ver o rosto da criatura. Por favor, quem é você? A voz dele tremia, e a força de vontade começava a desvanecer. A figura parou abruptamente, e o sorriso se alargou, revelando dentes afiados como lâminas. Você não reconhece a carne do seu próprio sangue, Bruno? Um desvio aqui, um descompasso ali, e tudo muda. Mas seu coração conhece a verdade, mesmo que sua mente esteja cega. O cérebro de Bruno girava. Ele tinha que se lembrar, mas como poderia? Ele precisava enfrentar aquele rosto, aquela essência tortuosa que, de alguma maneira, ainda lembrava sua avó. Mas com cada instante que passava, a dúvida se aprofundava na escuridão. É isso que você quer? Enfrentar a verdade? A voz dela se tornava cada vez mais intensa, quase hipnótica. Tudo o que você precisa fazer é se aproximar. Mas cuidado, algumas verdades não têm como voltar. As risadas das bonecas se fundiram em um eco profundo, como se a própria sala as estivesse aplaudindo. Bruno sentiu seu coração disparar, batendo tão rápido que quase lhe impedia de pensar. Ele olhou em volta, desesperado, em busca de uma saída, mas as paredes pareciam pulsar em um ritmo próprio, imitando seu próprio desespero. Chega! Ele gritou, a voz mais firme que antes. Se você é mesmo minha avó, mostre-se! Eu não tenho medo da verdade. Um silêncio profundo envolveu o espaço, as risadas instantaneamente silenciadas, deixando apenas o som do próprio coração de Bruno ecoar em seus ouvidos. A figura diante dele pareceu hesitar, como se a audácia dele tivesse causado uma fissura na escuridão. Você quer saber da verdade, querido? A voz sussurrou, quase um rosnado. Então você terá. Mas lembre-se, a verdade tem um preço. Com um movimento rápido e violento, a criatura levantou os braços, e novamente o frio tomou conta do ambiente. Um vento gelado atravessou a sala, levando consigo uma lufada de memória. Imagens de momentos perdidos, risadas na cozinha, a luz suave da tarde, tudo isso surgia em meio a um mar de sombras. E no centro disso tudo, a essência de vó Luísa Pereira. Bruno, eu não sou a única a ter segredos, a voz da escuridão começou a apelar. Nessa casa, todos escondem algo. O que fará quando descobrir que a verdade vai além do que você nunca imaginou? Bruno sentiu o chão tremer sob seus pés, um eco distante de algo que ressoava em sua mente. Ele se lembrava de como a avó havia mudado nos últimos anos, como se algo estivesse levando a alegria embora. Mas o que poderia ser tão terrível para justificar essa transformação? Seu medo é palpável, garoto. A figura começou a rir, um riso que misturava prazer e dor. Mas a hora da revelação se aproxima. Você está curioso? Quer saber o porquê de vó Luísa estar presa aqui? Ou prefere viver na ignorância? O som de uma risada aumentou, e os objetos ao redor começaram a se mover com uma tensa energia. As bonecas nas estantes pareciam se agitar, os olhos fixos em Bruno, uma pressão invisível comprimindo o ar à sua volta. Ele queria gritar, queria correr, mas as palavras o prenderam como grilhões. Então a boneca grotesca pulou novamente, desta vez voando até ele. A verdade lhe dará força, Bruno. Mas você tem coragem para aceitá-la? Quebra de silêncio, tensão palpável. Uma escolha estava diante dele. Quando ele finalmente se virou em direção à figura encapuzada, a sala inteira tremia, e a penumbra parecia se encerrar ao seu redor. O desafio de encarar o que ele mais temia se tornou inevitável. No fundo da sua alma, uma única pergunta gritava: você está pronto para saber? E assim, enquanto as sombras dançavam frenéticas, Bruno percebeu que a verdade não apenas poderia salvá-lo, mas também destruí-lo. O ar pesava como chumbo, e uma sensação de desespero percorreu o corpo de Bruno enquanto a figura encapuzada se movia lentamente em sua direção. Cada passo dela parecia desafiar a própria realidade, como se o chão abaixo se desintegrasse, deixando um abismo voraz. Você tem coragem, não tem? Sussurrou a voz da sua avó, agora mais clara, ressoando pelas sombras. A verdade está ao seu alcance.
Venha buscar, mas não espere que seja agradável. Bruno sentiu uma onda de calor em seu rosto, contrastando com o frio que dominava o ambiente. As bonecas, antes meros objetos inanimados, pareciam ganhar vida, seus sorrisos distorcidos como se desejassem devorar os medos mais profundos de Bruno. Ele forçou o coração a desacelerar, a coragem pulsando na boca do estômago. Eu estou pronto, ele declarou, erguendo o olhar. Mostre-me a verdade. Nesse momento, as risadas viraram gritos ensurdecedores. Objetos nas prateleiras se chocavam uns contra os outros e as luzes começaram a piscar, projetando sombras monstruosas nas paredes. Bruno foi empurrado contra uma estante, um frio cortante envolveu suas mãos. Ele fechou os olhos, preparado para enfrentar o que viria, mas a expectativa estava prestes a estourar em seu rosto. Olhe! A figura apontou para um espelho em uma das paredes ocultas. A superfície do vidro começou a ondular como se fosse água. Uma visão se formou, e Bruno viu flashes de sua avó. Em um momento, ela sorria, acolhedora, e em outro, sua expressão mudava para dor e desespero. Vó Luísa, o que aconteceu com você? Bruno sussurrou, sentindo um aperto no coração. Eu fui traída. Ela respondeu, a fúria coando na sala, e a imaginação de Bruno começou a pintar uma cena aterrorizante. O amor constrói, mas também destrói. Existem segredos que a carne deve carregar, segredos que não devem ser revelados. Uma onda de imagens passou, com figuras sombrias rodeando a avó, sussurrando em sua direção. A expressão de Luísa se tornava cada vez mais aterrorizante, e a sensação de que algo terrível estava por trás daquela mudança começou a se cristalizar na mente de Bruno. Bruno lutou para se afastar da tela hipnotizante, mas uma força invisível parecia mantê-lo preso. Eu não entendo. O que és? Estás presa, mas por quê? Você não está preparado para a verdade. A figura encapuzada interrompeu a visão, seu sorriso se alargando. A dor está na sua linhagem, e você não pode fugir dela. Tudo está interligado. As paredes da sala pareciam pulsar em sua raiva, tornando-se o eco de cada grito passado, a avalanche de dor. O que Bruno não sabia era que cada resposta que ele buscava revelaria não apenas a vida de sua avó, mas cada tragédia que sua família havia tentado esconder nas sombras. Bruno. A voz de Luísa soou como um lamento. Faça sua escolha. O mesmo que me aprisionou também pode te libertar. Lembre-se, as sombras não são apenas dos que se foram, mas também do que está por vir. Bruno sentiu seu espírito se despedaçar diante de um abismo ainda mais profundo. Cada escolha tinha seu peso, mas ele precisava saber mais, mesmo que sua mente gritasse para parar. Ele percebeu que a linha entre família e monstros era mais tênue do que imaginara. E enquanto um novo grito por liberdade se levantava dentro dele, uma nova imagem começou a tomar forma atrás do espelho. Um lugar familiar, mas coberto por uma neblina densa e obscura. E assim, sem mais hesitação, Bruno decidiu que o próximo passo seria adentrar as sombras. Mas a pergunta que o atingiu com toda a força foi, ele estava preparado para o que encontraria? Bruno estava paralisado, os olhos fixos no espelho pulsante. A imagem da casa de vó Luísa surgia, mas não era a mesma estrutura acolhedora que ele sempre conhecera. As paredes se contorciam, as janelas quebradas pareciam gritar e o jardim estava tomado por ervas daninhas. Um medo profundo o invadia. O que aconteceu com você, vó Luísa? Ele sussurrou, tentado a escapar daquele encanto maligno. Por que você se prendeu aqui? A figura encapuzada deu um passo à frente, a sombra parecendo se alongar, absorvendo a luz ao redor. Você não quer saber, Bruno. Alguns segredos são melhor deixados na penumbra. A voz era um sussurro macabro, cheio de ameaças. Ele balançou a cabeça, segredando a si mesmo que precisava tirar a verdade a limpo. Eu quero saber. Eu não posso viver mais com essa dúvida. Um grito escapou de seus lábios, um grito que soava mais como um desafio. Com um movimento impetuoso, Bruno tocou a superfície do espelho. A sensação foi como o toque de um líquido gelado. A imagem se distorceu, e ele foi puxado para dentro dela, como se uma corrente invisível o arrastasse. Despertou em um corredor escuro, estonteado.
O ambiente era familiar, mas também deformado. As paredes estavam cobertas de fotos de sua família, mas os rostos tinham uma expressão de dor e arrependimento. No fim do corredor, uma luz fraca emanava de uma porta entreaberta. Bruno, a voz de vó Luísa ecoou, tão doce, tão agonizante. Ele correu em direção ao som, cada passo carregando um peso angustiante. Ao empurrar a porta, ele se deparou com uma sala iluminada. A avó estava ali, mas algo estava terrivelmente errado. Sentada em uma cadeira, rodeada por bonecas, tinha o olhar vazio e a expressão era a de uma mulher sem alma. Vó, você está presa aqui? Bruno perguntou, a voz falhando. Sim, Bruno. Cada boneca carrega as almas de quem não seguiu as regras, ela respondeu, a voz soando distante. Elas foram feitas para me proteger, mas um preço foi pago. Eu sou a guardiã da nossa linhagem, da maldição que nos persegue. Seus olhos, antes tão brilhantes, agora eram opacos, como se a vida tivesse sido drenada delas. Bruno sentiu uma dor intensa no coração. Por que você não me contou? Eu poderia ajudar. Você não sabia. A verdade que carrego é um veneno, a avó gritou, a voz quebrada. Desde que sua mãe foi embora, a maldição se intensificou. Elas querem o próximo sacrifício, o próximo? Os olhos dele se arregalaram. Você está falando de mim. A linha que nos une é mais forte do que você imagina. Eu não queria que você visse isso. A escuridão pode te atrair, mas você ainda pode escolher. Bruno recuou. Escolher o quê, vó? Me tornar um prisioneiro como você. Ela confessou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Apenas de você pode quebrar o ciclo. Mas é uma escolha dolorosa. Você tem que aceitar a verdade e confrontar a maldição, ou ficar aqui para sempre. O peso da decisão caiu sobre Bruno como um manto pesado de angústia. E se eu falhar? E se a escuridão me devorar? O riso das bonecas ecoou ao fundo, uma cacofonia de dor e desespero. Talvez a verdade não seja tão terrível. Apenas enfrente-a com o coração aberto, vó Luísa respondeu, seu olhar cheio de esperança. Então, uma luz brilhante emanou, envolvendo Bruno em um calor que o fez sentir a força da verdade. Estou pronto, disse ele, com a respiração acelerada. Eu não tenho medo. Com um passo à frente, ele sentiu como se estivesse rasgando os véus da escuridão. O ambiente ao seu redor começou a girar, as bonecas se contorcendo em protesto, mas a luz o envolvia como um abraço. E em um último grito, tudo ficou em silêncio. Bruno acordou novamente, agora em uma floresta iluminada, o ar fresco e limpo. Ele estava em casa. Um sorriso se formou em seus lábios. O ciclo havia sido quebrado. Ele olhou em volta, e para cada sombra que o preocupava, ele carregava agora um peso leve, o peso da verdade. Vó Luísa estava livre. Ele a sentia, como um abraço caloroso que ecoava apesar da distância. Bruno sabia que cicatrizes permaneceriam, mas ele tinha coragem de seguir. Agora, ao invés de se deixar consumir, ele reescreveria sua própria história. Ele caminhou para casa, o coração leve e a mente cheia de possibilidades, reforçado pela verdade que escolheu enfrentar. A maldição não tinha mais domínio sobre ele. E assim, aquela seria a última vez que ele olharia para trás. A sombra que se espalhava ao seu redor não era mais uma prisão, mas lembrete de que a luz, mesmo nas trevas, sempre encontra um caminho. Agora, para você que acompanhou essa jornada aterrorizante, inscrever-se imediatamente no canal é essencial para não perder as próximas histórias explosivas de terror. Deixe um like agora e mostre que você é um verdadeiro fã. Comente sua reação e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam sentir essa adrenalina. Seu apoio é a alma do nosso canal.